as notícias do campo e juntos renovarmos o compromisso com a missão de Deus. Contem com as nossas orações e carinho. Seguimos juntos pela graça para a glória de Cristo. Com gratidão, pastor Sonaildo e Soraya Roque. Amém? Então, os nossos missionários estão retornando e que possamos continuar orando pela vida deles, que o Senhor possa estar estabelecendo a sua vontade na vida dos nossos missionários. Amém? Pastor Sônia? Paz do Senhor Jesus a todos, amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Quantos estão bem aí, digam amém, bem forte. Amém. Que bom que você está bem, está tudo sossegado. A irmã Karen já deu os avisos. Eu quero dar uma palavrinha apenas de exortação à igreja. Eu tenho sentido, eu sei que é um mês de férias, mas eu acredito que não é por causa das férias. Mas eu tenho sentido muitas pessoas meio que ausentes de uma atividade ou outra. Sei que às vezes no mês de férias você vai fazer um passeio em família e etc e tal. Mas eu tenho sentido a ausência de alguns irmãos, inclusive nós estamos vendo algumas cadeiras aqui vazias, né? Então, para nós vigiarmos nesse aspecto, irmãos, e nós nos empenharmos mais, não só no nosso compromisso com a congregação, mas especialmente o nosso compromisso com o reino, de alcançar mais almas, de alcançar mais pessoas, de buscar, de convidar, de envolver, de testemunhar, de testificar, de orar, de abençoar, de nós nos envolvermos mais na obra. Não se trata de nós incharmos esse lugar, mas se trata de fazermos discípulos, que este lugar esteja cheio de discípulos do Senhor Jesus Cristo, transformados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro e ensinado na doutrina dos apóstolos. Quem está me entendendo diz amém. Precisamos perseverar nesse aspecto, amém, meus irmãos? Me ajude a fazer essa obra do Senhor Jesus Cristo, não por mim, não, por aquele que nos comissionou, né? Por aquele que nos chamou, aquele que nos deu mandamento, né? Nos deu ordenança. Muito bem, e eu tenho uma palavra poderosíssima para os nossos corações. Abra aí a sua Bíblia do Evangelho de Mateus, capítulo 18. É um culto de Santa Ceia, é um culto muito especial. É um culto que fala muito aos nossos corações. A Santa Ceia, ela é um memorial, irmãos. É algo que precisa pulsar em nossos corações constantemente. Não só no culto de Santa Ceia, mas especialmente no culto de Santa Ceia, nós erigimos um altar de memorial à obra que Cristo realizou por nós. E se trata um pouco disso aqui, do que nós vamos falar hoje à noite, do Evangelho de Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21 até o verso 35. Quem encontrou, diga amém. Eu vou precisar de água, é cedo aqui, eu não sei se alguém já está providenciando, já estou com minha garganta bem seca. Muito bem, diz aqui o texto de Evangelho de Mateus 18. Preste muita atenção, é poderoso isso aqui. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se,
reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou outro dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém? Feche seus olhos, ore comigo. Senhor nosso Deus, Pai eterno, Deus de graça e misericórdia. Senhor, nós queremos neste momento aquietar o nosso coração ante a Tua presença. E queremos também, ó Deus, ouvir a voz do Teu Espírito Santo, tratando conosco, exortando as nossas vidas. Acima de tudo, ó Deus, precisamos do agir, do fluir do Teu Espírito Santo nesta noite, mais uma vez, a nos convencer do pecado, do juízo, da justiça. Deus, não tenham aqui nenhuma pretensão de convencer aos homens acerca da Tua palavra. Por isso suplico a Ti, Senhor, que seja o Teu Espírito a fluir nesse lugar, que seja o mover do Teu Espírito quebrantando aos nossos corações, e sejamos nós, ó Deus, convencidos desta grande verdade, ó Deus querido, revelada na Tua palavra. É no nome de Jesus que assim eu oro e já Te agradeço. Se você concorda comigo, diga amém. Louvado seja Deus. Dê uma salva de palmas bem forte. Aleluia, louvado seja Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: perdoados para perdoar. Perdoados para perdoar. Nós fomos perdoados para perdoar. Você foi perdoado para perdoar. Eu fui perdoado para perdoar. Todos nós aqui que um dia pedimos perdão ao Senhor e que encontramos perdão no sangue de Cristo, fomos perdoados para perdoar. O perdão é uma exigência do reino de Deus, pois fomos grandemente perdoados. Todos os dias das nossas vidas cometemos uma série de pecados, ou por pensamentos, ou por ações, ou por palavras, ou até mesmo por negligências. Nós pecamos e pedimos o perdão ao nosso Deus, e Ele nos perdoa. Somos perdoados para perdoar. É uma exigência do reino de Deus. E o objetivo de Jesus, quando Ele está falando aqui com os seus discípulos, depois de ser interrogado pelo apóstolo Pedro, o objetivo de Jesus é exatamente levar aos seus discípulos a entenderem, e portanto nós também, entendermos a profundidade do perdão de Deus, a profundidade do perdão de Deus
sobre as nossas vidas, sobre cada uma das nossas vidas, e a necessidade de nós estendermos o perdão, ou este perdão, ao nosso próximo. Fomos profundamente perdoados pelo Senhor, fomos profundamente, grandemente perdoados pelo Senhor. Há uma necessidade de nós estendermos este mesmo perdão que recebemos aos nossos irmãos, ao próximo, exatamente vencendo mágoas, ressentimentos e qualquer sentimento de vingança. Perdoados para perdoar, amém? Alguém aqui já feriu alguém? Outra pessoa? Eu acredito que todos nós já ferimos alguém com alguma palavra, com alguma atitude. Alguém aqui já teve dificuldade de perdoar? Sim, acredito que todos nós já tivemos dificuldade de perdoar. Falar sobre perdão é fácil. Perdoar é que é difícil, irmão. O assunto perdão, ele é vasto. Eu diria que qualquer pessoa que fizesse uma pesquisa no Google teria condição de palestrar sobre o perdão e a importância dele. Mas na hora de você exercer o perdão, aí é que é difícil. Falar sobre perdão. Quem é que nunca chegou para um amigo e disse: você tem que perdoar? É fácil você dizer para outra pessoa: ei, perdoa, é melhor para você. Acaba com essa confusão, acaba com essa intriga, perdoa. É fácil, é facílimo dizer para outra pessoa perdoar. Mas é difícil quando nós temos que perdoar. Porém, fomos perdoados para... Eu vou repetir. Fomos perdoados para perdoar. Pedro também sentiu essa mesma dificuldade, tinha essa mesma dificuldade de perdoar. Por isso ele questiona Jesus sobre quantas vezes devia perdoar. Esse é o início do diálogo entre Pedro e Jesus, quando ele diz: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe devo perdoar? E Jesus responde exatamente com essa parábola do versículo 23 em diante, uma parábola que vai exatamente revelar a grandeza do perdão de Deus para conosco e o quanto Deus espera que nós sejamos misericordiosos uns para com os outros. O ensinamento de Jesus na parábola exatamente tem esse teor, de mostrar a grandeza do perdão de Deus para cada um de nós, e a expectativa que Deus tem que cada um de nós que fomos perdoados, possamos perdoar também uns aos outros. Então, esta é uma lição que se você ler atentamente o Novo Testamento, especialmente, tem no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento isso é muito forte. É exatamente uma lição que percorre todo o Novo Testamento. O homem deve perdoar para ser perdoado. Fomos perdoados para perdoar. Quem não perdoa o seu próximo não pode ter expectativa do perdão de Deus. Se você não está pronto para perdoar, não espere receber perdão. Mídia, coloca para nós o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Secou meu copo. Oração do Pai Nosso. Não, perdão. Bem-aventuranças, né? É isso mesmo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quem exerceu misericórdia pode ter esperança ou expectativa de receber também misericórdia. Quem teve misericórdia pode esperar misericórdia.
Mateus 6,12, ainda no mesmo sermão, Sermão da Montanha, na oração do Pai Nosso, sim, agora, Jesus diz, no meio da oração, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. No final da oração do Pai Nosso, no versículo 14 e 15, Jesus termina o ensinamento da oração com esta afirmação, seguindo o ensinamento: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Portanto, se você não quer perdoar ao seu irmão, ao seu próximo, não espere de Deus perdão. Se você não quer exercer misericórdia para com o seu irmão, o seu próximo, não espere receber misericórdia. Somente os misericordiosos alcançarão misericórdia. Somente aqueles que aprenderam a perdoar receberão perdão. Este é um princípio. Deus é bonzinho, mas Ele é justo. Vamos lá na pergunta do apóstolo Pedro, voltando a Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Diz assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Era comum o ensinamento que os rabinos traziam naquela época, nos dias de Jesus. Aí eu não posso dizer se ainda hoje. Obrigado, Samuel. Agora veio água, viu? Se for uma garrafa logo. Enfim, naqueles dias de Jesus tinha um ensinamento tradicional dos rabinos da época, baseado em Amós 1:3 e também em Jó 33, versículo 29 e 30. São 2 versículos que tratam ali, não especificamente de perdão, mas de ofensa e trato ou retrato, e é usado uma linguagem lá, até 3 e 4 vezes não sei o que, e até 3 e 4 vezes não sei o que, certo? Nos textos de Amós 1:3 e Jó 33, 29 e 30. E baseado nesses textos, os rabinos diziam que você bastava perdoar 3 vezes. Se o irmão vacilou contigo 3 vezes no dia, perdoa 3 vezes, que passar disso, deixa para lá. Então era esse o ensinamento que provavelmente o apóstolo Pedro tinha recebido dos rabinos. E aí Pedro, querendo ser generoso, querendo ser uma pessoa que estava demonstrando amor, tolerância, alguém que já estava rompendo com a tradição, com o ensino tradicional da sua época, Pedro diz: até 7 vezes? Se os rabinos diziam até 3 vezes, suficiente, 3 vezes. E Pedro disse: Senhor, até 7 vezes? Ou seja, Pedro botou o dobro e um pouquinho mais, Ou seja, Pedro disse: agora eu me garanti, Agora eu mostrei o tamanho do meu coração, a minha generosidade, a minha sabedoria. Muito bem. Pedro achava que estava sendo generoso. Jesus responde então: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mas essa resposta de Jesus
Você deve saber, talvez, já o significado da fala de Jesus a respeito disso. Jesus está exatamente elevando acima de qualquer contabilidade, acima de qualquer computação numérica. Vamos fazer as contas. Quantas vezes você vacilou comigo hoje? Olha, só falta aí mais 49 vezes, né? Já errou bastante. Cuidado, as tuas chances estão se esgotando por hoje. Às vezes a gente tem exatamente a mania de ver essa questão numérica e vai dizendo, eu só te dou mais 2 chances, mais 3 chances, tu só tem mais 1 chance. Depois disso, não me procure mais, né? Então, Jesus está exatamente colocando acima de qualquer contabilidade. Jesus está colocando exatamente o perdão como algo ilimitado. É nesse aspecto que Jesus vem desafiar a Pedro e desafiar cada um de nós quando foi interrogado acerca da necessidade de perdoar. A necessidade que nós temos de perdoar, irmãos. Fomos perdoados para... E não importa quantas vezes, não importa quantas vezes eu tenha que perdoar, pois eu fui perdoado para perdoar. O perdão não está condicionado à quantidade, mas à disposição no meu e no seu coração. Pergunta difícil: quantos têm disposição no seu coração para perdoar? Diga amém. Aleluia. Eita, que teve gente que não teve coragem de dizer amém. Mas eu creio que no final das contas aqui você vai dar um amém bem forte. Aleluia. Não se trata da quantidade. Não se trata da quantidade de perdão, né? O perdão não está ali condicionado à quantidade de vezes que eu tenho que perdoar o meu irmão, mas na disposição, meu coração tem que estar disposto a perdoar, pronto para perdoar. Eu vou mexer com você mais uma vez. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: você precisa ter um coração disposto para perdoar. De Deus, viu? Você precisa ter um coração disposto para perdoar. Você foi perdoado para perdoar. Não se trata da quantidade, mas da disposição em seu coração para perdoar. Daí então Jesus, a partir do versículo 23, para melhor explicar, traz uma grande lição com uma parábola. E aí nessa parábola, no verso 23, ele fala: por isso o reino dos céus. Como é que funciona a questão do perdão no reino de Deus, no reino dos céus, na ótica de Deus, no coração de Deus? Como é que isso funciona? Não é na minha ótica, não é na ótica evangélica, não é na ótica da religião, é na ótica de Deus. Como é que funciona? Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Aí você percebe que ele chamou um dos servos e este tinha uma conta impagável, né? Uma conta impagável. Eu sei que você não entende a respeito de talentos e denários, que é uma espécie de valor monetário da época. Mas o talento aqui, quando ele diz 10 mil talentos, representa muitos milhões, se a gente colocasse para os nossos dias, muitos milhões, é um tipo de conta impagável. Alguns estudiosos chegaram a pensar que era mais que o orçamento de uma cidade grande inteira naquela época, um orçamento de uma grande cidade da época. Eu não tenho ideia, por exemplo, de quanto seria o orçamento financeiro da cidade de Fortaleza,
uma das nossas capitais do nosso país, né? Mas enfim, e já o denário, aqui no caso, era como se fosse uma diária de serviço. Existe diárias aí de trabalhadores que às vezes a diária é R$100, 150, R$200, R$300. Tem gente que trabalha por hora, né? Mas como era um trabalho, vamos assim dizer, simples, a ideia era de um trabalho simples, vamos pensar aqui por baixo. Quanto é uma diarista, hein, Denise? Tem ideia? Entre 150, 200, R$300, né? As melhores aí, sei lá, cobram uns... Mas melhores não, as melhores patroas vão cobrar uns 300, vão pagar uns R$300, né? Mas entre 150 e R$300 aí a diarista, né? Que vai lá limpar a casa, fazer aquele serviço. Bom, uma dívida de R$150, não é uma conta muito grande, né, irmão? Não é uma dívida muito grande. É essa comparação que é feita aqui por Jesus nessa parábola. Ele quer falar a respeito de uma dívida impagável, que é reflexo de um perdão profundo, grandioso, que Deus deu a cada um de nós, e uma dívida insignificante, que é exatamente a dívida que nós temos uns com os outros. Nesse aspecto, esse servo que devia 10.000 talentos, que reflete uma quantia impossível de se pagar. Essa quantia, ela é a representação da nossa dívida moral com Deus. Trocar, né? Trocar as pilhas. Essa aqui está corrigida? Devia me contratar, Samuel. Fui mais rápido que os teus colaboradores. Muito bem. Essa quantia impagável, impossível de se pagar, ela representa a nossa dívida moral com Deus. E eu comecei a refletir sobre dívida moral com Deus. Recentemente, num passado recente, um influenciador ex-cristão, o que mais me deixou assim meio que chateado é que ele era filho de um pastor metodista, ou seja, era alguém que a gente tem algo em comum, né? Pai desse influenciador era pastor de uma igreja metodista, acho que lá em São Paulo. Ele se tornou um grande influenciador no país aí, aqui no Brasil, e depois, meio que revoltado com algumas coisas, ele começou a falar algumas asneiras, né, nas redes sociais. E ele estava falando, como é que pode? Alguém cria aí um assunto de que eu nasci, não pedi para nascer, mas já nasci devendo uma conta que eu não fiz. E ele começa a articular isso aí nas redes sociais, choveu de haters em cima dele. Mas muitas vezes as pessoas começam a colocar, a semear na cabeça das outras pessoas que de repente realmente eu não tenho culpa nenhuma. Que culpa é essa que eu tenho que carregar? Que dívida é essa que eu também não pedi para ninguém pagar? Porque ele diz o seguinte: eu não pedi para Jesus pagar essa dívida para mim. Como é que eu estou devendo ele agora? E ele começou a fazer esse questionamento. É um questionamento bem complicado na mente das pessoas que não leem a Bíblia. E eu fiz uma pequena reflexão sobre isso, e eu também não vou me aprofundar sobre isso. Mas essa expressão, essa dívida moral que nós temos com Deus, que é uma dívida impagável, uma dívida que nós não conseguimos pagar, refere-se exatamente a uma dívida espiritual, que nós, seres humanos, nós contraímos devido ao pecado. Como assim, pastor? Meu irmão, desde o dia do nosso nascimento para cá, todos os dias a gente erra, um dia ou outro a gente está ali, cometendo um erro, contra Deus, contra a santidade de Deus,
contra os nossos irmãos, com entendimento ou sem entendimento, com dolo ou sem dolo, intencionalmente ou sem querer, né? Mas a gente está errando e isso vai se acumulando ao longo dos anos. É interessante dizer que as crianças, por não ter condição de responder diante de Deus pelos seus próprios atos, elas são inculpáveis. Por isso é das tais o reino dos céus. Mas a partir do momento em que nós temos consciência de que nós erramos e defraudamos o nosso irmão, e nós enganamos e mentimos, e nós traímos, e nós roubamos, e nós corrompemos, e nós matamos e assassinamos uns aos outros, nós temos a plena consciência de que cometemos pecados, e isso vai se acumulando diante de Deus. Como assim que eu vou dizer que eu não tenho culpa nenhuma? Que diante de Deus eu não tenho culpa alguma? Eu não tenho dívida moral com Deus? Se eu fui criado para o louvor da sua glória, para adorá-lo, e eu simplesmente não o adoro, se eu simplesmente o ignoro, se eu simplesmente me rebelo contra ele, se eu simplesmente muitas vezes blasfemo contra ele, como é que eu não vou entender que não tenho uma dívida com esse Deus? Moral e espiritual. Essa dívida é exatamente uma dívida impagável pelos meios humanos. Portanto, ela foi paga cabalmente por Jesus Cristo lá na cruz. Essa é exatamente a ideia central. É que o pecado, a transgressão da lei de Deus, da vontade de Deus, do plano de Deus para as nossas vidas, isso cria diante de Deus uma dívida. Isso faz com que nós acumulemos sequências de erros, transgressões diante de Deus, que vai nos separando cada vez mais de Deus, nos distanciando cada vez mais de Deus. O pecado significa exatamente isso, irmãos, separação. E aí, se você não quer realmente reconciliação com Deus, se você não quer reconciliação com Deus, é óbvio que você não vai entender que deve nada a Deus. Mas se você quer realmente uma vida de comunhão com Deus, entenda, nós temos uma dívida impagável com Ele, uma dívida grande. Essa dívida em termos espirituais nos leva à condenação, nos leva à morte eterna. O salário do pecado é a morte, lembra? Porém, a fé cristã, o Evangelho, que é exatamente a boa notícia, nos ensina que Jesus, sendo Deus, se fez homem, morreu na cruz, pagando a dívida em nosso lugar. Sabe por que é tão importante nós sempre falarmos sobre isso? Você deve saber, pastor, eu já sei de tudo isso. É importante nós sempre abordarmos a pregação, na nossa mensagem, na nossa pregação, a cruz de Cristo. Porque é lá que nós encontramos perdão, é lá que nós encontramos redenção, é lá que nós encontramos nova vida, é lá que nós realmente encontramos o poder do perdão para podermos perdoar. Um dos grandes pregadores do século XVIII, se não estou me enganando aqui, Charles Spurgeon. E aí ele foi chamado para pregar numa conferência, e ele já era conhecido, famoso, e antes dele, um jovem pregador ia levar uma palavra, e esse jovem pregador ficou muito entusiasmado, né? Eu vou pregar no mesmo congresso que Charles Spurgeon também vai pregar. Só que ele foi primeiro, então ele fez um melhor sermão, e aí
ele foi lá e pregou uma maravilha, né? Fez o melhor dele, o melhor esboço, o melhor estudo. Depois ele se sentou perto do Charles Spurgeon e ele disse: pastor, e aí, como é que eu fui? E o Charles Spurgeon disse: você foi um desastre. Mas por quê? Eu respeitei toda a exegese bíblica, eu me esforcei. Onde eu errei? Você não falou sobre a cruz. Você não falou sobre a cruz. Sua mensagem foi um desastre. Quando eu vi essa história, eu fiquei pensando: rapaz, eu tenho que falar sobre a cruz, que é tudo que importa. Porque eu não quero ser um pregador desastrado, né, irmãos? Eu tenho que pregar sobre a cruz, porque é lá, irmãos, que eu encontro perdão, que você encontra perdão, é lá que nós encontramos redenção, é lá que nós encontramos vida, é lá que nós encontramos esperança, cura para as nossas almas feridas. Não é em sabedoria. Paulo também disse: eu não preguei para vocês com sabedoria de palavras humanas, eu preguei Cristo e este crucificado. Aleluia. É a cruz de Cristo. Louvado seja Deus. Coloca para nós Colossenses 2, versículos 13 a 15, para nós entendermos sobre essa boa notícia. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Preste atenção nisso aqui: o qual nos era prejudicial. O pecado, a dívida, era prejudicial às nossas vidas. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Entendem por que o culto de Santa Ceia é tão sobrenatural, importante, é tão maravilhoso celebrarmos com toda a nossa força e entendimento pelo que Jesus fez por nós naquela cruz, o tamanho e a profundidade do perdão de Cristo naquela cruz para as nossas vidas, pagando a nossa dívida. Portanto, a nossa dívida para com Deus não é algo que possamos pagar pelos nossos esforços, por nós mesmos, mas sim, é algo que foi quitado por Jesus através do seu sacrifício na cruz. Não foi de graça, irmão Ricardo. Nós falamos isso hoje de manhã, quando falávamos do caráter de Deus em ser justo. Deus é bom, mas Ele é justo. Quando Deus nos oferece perdão, não é porque Ele simplesmente vai dizer: tudo bem, vamos deixar para lá os seus pecados, eu sou bonzinho. Não. Você pecou, e isso tem consequências. Você é culpado, mas toda essa culpa, toda essa condenação, eu vou lançar sobre o meu filho Jesus, e ele vai pagar lá na cruz. Você entende isso? Ele pagou por mim e por você. Não foi de graça, é pela graça, mas não foi de graça. Então, a partir disso, desse entendimento que havia uma dívida impagável, é que nós vamos compreender também a grandeza do perdão de Deus sobre as nossas vidas. É a partir disso
Ou seja, a salvação, o perdão dos nossos pecados, oferecidos por Deus a todos nós que cremos no sacrifício de Jesus naquela cruz. É que se entende aqui nessa parábola quando diz no versículo 27, depois do servo se prostrar e pedir com paciência, tem paciência comigo, verso 27, e o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. É nesse aspecto que nós compreendemos a compaixão daquele rei para com seu servo, perdoando a dívida e dizendo para ele: pode ir, você não deve mais nada. Deus nos perdoou uma dívida que jamais poderíamos pagar, simplesmente porque cremos no sacrifício de Jesus. Dívidas de pecados que cometemos contra Deus, que cometemos contra os nossos irmãos, que pecamos no corpo, no nosso próprio corpo, coisas estas que fizemos que nós não nos orgulhamos de contar a ninguém, pensamentos que temos que jamais teríamos coragem de compartilhar com ninguém. Não venha me dizer que você não tem pensamentos ruins, não, que eu não acredito. Existem pensamentos que passam na sua cabeça que você não tem coragem de dizer a ninguém, que glória a Deus, que ninguém pode lê-los. Acredite, só Deus. E mesmo assim Ele te perdoa. Porém, nessa mesma parábola, a partir do versículo 28, nós encontramos este servo que foi perdoado. Diz o verso 28, saindo, porém, aquele servo encontrou outro dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Aquela dívidazinha de uma diária de serviço. Aquela dívidazinha de um dia de serviço. E agarrando-o, sufocava, o camarada enforcou o outro, dizendo: me paga, caloteiro. E sufocava o outro. Paga o que você me deve, um dia de serviço, uma diária. Eu levei uma multa esses dias. O valor da multa é R$293. Eu disse: rapaz, um dia de serviço aqui. Pense, roubaram um dia meu, Ricardo. Me roubaram um dia. Eu errei. Eu andei na faixa de ônibus. Só pode um ônibus. Só pode um ônibus lá, estou sabendo. Mas enfim. Eu disse: tá bom. Tem que pagar para o governo, né? Eu errei. É a lei. Vamos trabalhar. Vamos embora. Aí o sujeito aqui, ele pegou nas bitacas do outro, por causa de um valor correspondente a um dia de serviço. Se eu pudesse pegar lá nos bitacas do governador também, eu ia pegar, viu, cara? Mas enfim, o sujeito aqui pegou nas bitacas, enforcando o outro, dizendo: me paga o que me deve, me paga. Me paga. E aí o camarada pediu perdão, exatamente como ele havia pedido perdão do rei. Ele disse: tem paciência comigo, eu vou te pagar. E ele não teve paciência. Não, manda prender. Prende. Ou seja, a falta de compaixão desse servo em perdoar. Alguém que foi perdoado foi incapaz de perdoar. Inicialmente eu disse que fomos perdoados para perdoar. Aí este homem que foi perdoado uma dívida impagável, não teve compaixão, foi incapaz de perdoar o seu próximo, uma dívida insignificante correspondente a um dia de trabalho. O servo que recebeu perdão encontra outro servo e se recusa a perdoar.
ele age com violência, enforcando o outro. Ele exige justiça. Eu só estou exigindo o que é meu, Ricardo. Ele age com violência, enforcando o sujeito e me paga. Você me deve. A dívida era legítima. Existia a dívida. Só que ele age com violência, ele exige justiça e esquece da misericórdia. Esquece da misericórdia. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 13. Mídia, por favor. A mídia está tão rápido que não dá tempo de beber água, né? Oi. Verdade, está se garantindo. É porque mudaram o computador, o bicho é mais rápido agora, é bala. Mateus 9, 13, veja, Jesus fala para os fariseus: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, ou em outras traduções, não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus ele está citando um texto de Oséias 6,6. No livro profético, Deus está exigindo do seu povo um verdadeiro arrependimento, porque muitas injustiças estavam acontecendo no meio do povo. E em meio a tantas injustiças, a tantos pecados, eles continuavam fazendo os seus rituais, os seus sacrifícios no templo, seus sacrifícios a Deus. E o Senhor Deus, por meio do profeta Oséias, se dirige ao povo exigindo um verdadeiro arrependimento, ao invés de rituais vazios, religiosidade, legalismo, né? Deus exigindo arrependimento verdadeiro. E Jesus vai pegar essa palavra e aplicar ao comportamento, à atitude dos fariseus. Estes que foram perdoados, muito perdoados, profundamente perdoados, grandemente perdoados, estavam criticando Jesus porque Jesus estava em casa e em meio a um jantar, outros pecadores, publicanos e outros mais pecadores da época estavam sentados com Jesus naquele jantar e Jesus estava pregando para eles. E aí os fariseus estavam criticando Jesus: esse líder de vocês come com pecadores? O comportamento dos fariseus é exatamente aquele tipo de comportamento que não entende sobre perdoados para perdoar. É um tipo de comportamento, por isso Jesus diz: vocês têm que entender sobre o que significa misericórdia, quero e não sacrifício. Jesus está tentando exatamente corrigir aquela mentalidade na vida, no coração dos fariseus, que foram profundamente, grandemente perdoados, e ali estavam olhando para os pecadores junto com Jesus, e enxergando neles pessoas que não mereciam perdão, mas que deviam, Jesus diz assim, vocês deviam entender sobre o que misericórdia, o que quer dizer misericórdia quero e não sacrifício. Eles tinham que usar de misericórdia com aqueles pecadores, assim como eles foram usados, assim como eles receberam misericórdia. Quantos receberam perdão aqui, digam amém bem forte. Deus usou de misericórdia com você. Quando nós não perdoamos, irmãos, nós estamos mostrando que não compreendemos o perdão que recebemos. Quando você não usa de misericórdia, é como se você não entendesse a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Eu não estou falando de passar a mão sobre o pecado de ninguém, não. É entender, olhar para um pecador e dizer para ele: ali seria eu, se não fosse a misericórdia de Deus.
olhar para um qualquer pecador, qualquer, e dizer, seria qualquer um de nós, se não fosse a misericórdia de Deus. Somos pecadores redimidos, irmãos, perdoados e perdoados para perdoar. Porque a falta do perdão, ela traz consequências. Este servo que foi incapaz de perdoar, no versículo 31, diz o texto seguinte: vendo os seus companheiros, né, depois que o conservo foi jogado na prisão, rapazinho que devia lá uma diária, né, foi jogado na prisão, diz o versículo 31, vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda. Perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Você me pediu perdão e eu te dei o perdão. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Veja o 34. E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. O rei ficou irado, irmãos, e foi cobrar a dívida que tinha sido perdoada. Presta atenção. Foi cobrar uma dívida que foi perdoada, teoricamente, né? Mas como ele não usou de misericórdia, o princípio é: você não usou de misericórdia, então não tem misericórdia para você. Você não perdoou, então não tem perdão para você. Traz para cá, volta para cá, a sua dívida permanece. E nesse aspecto, o perdão, ele não é opcional, irmãos, é um mandamento. A falta do perdão vai nos escravizar e vai nos afastar da graça de Deus. Isso aqui que eu achei interessante quando eu estava estudando, lendo sobre esse tema. Tem um teólogo que eu gosto muito de ler os comentários dele, é o Dwight L. Moody. Ele diz que a expressão verdugo, que é usado aqui, é uma expressão que é derivado de outras expressões que significam doenças, circunstâncias adversas e aflições na alma. Uma palavra derivada de outra palavra que significa doenças, circunstâncias adversas e aflições na alma. Coisas estas que poderiam e deveriam ser evitadas nas nossas vidas simplesmente com o perdão. Doenças, circunstâncias adversas e aflições de alma. Quem está me entendendo aí? E entrega ao verdugo as doenças, circunstâncias adversas e a aflição de alma por falta de perdão. Eu achei isso muito, muito profundo. Quantas pessoas estão aí amarguradas, irmãos? Quantas pessoas estão aí realmente doentes? Você sabia que eu já li em algum lugar, eu sei que às vezes eu não trago a fonte, né? Mas eu já li em algum lugar, cientificamente, algumas pessoas justificando o câncer por falta de perdão, rancor, raiva, coisa desse tipo. Cânceres desenvolvidos nas pessoas.
por causa de mágoas. Entende a questão do verdugo aqui como um significado de doenças, como significado de circunstâncias adversas, pessoas vivendo uma grande adversidade na sua vida, pessoas vivendo uma grande aflição de alma, traumatizadas, amarguradas, azedas, porque não perdoaram, porque foram incapazes de perdoar. Pessoas entregues aos verdugos por não perdoar. Meu irmão, quando Deus exige de nós perdão, é para nós sermos curados dessas mazelas. Já foi lido aqui no início do culto, Isaías 53, eu quero ler novamente, versículos 4 e 5, veja, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sarados. Esse é o poder do perdão. Mas perdoados para perdoar. Tem muita coisa que nós podemos resolver nas nossas vidas simplesmente perdoando. Simplesmente perdoando. O perdão precisa ser sincero e de coração, ou seremos julgados com rigor. Seremos, como diz aqui o texto, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Sabe, irmãos, aqui não é o inferno, tá? Como algumas vezes, algumas pessoas pensam que, foi lançado no inferno. É crente que não aprendeu a perdoar e está vivendo uma vida de enfermidade, uma vida de aflição, uma vida de problemas insolúveis. Tudo isso poderia ser evitado se ele simplesmente entendesse a profundidade do perdão que ele recebeu e ele liberasse perdão sobre o seu próximo. O perdão precisa ser sincero. Eu quero terminar dizendo que nós somos perdoados para... Quando nós perdoamos, nós estamos exatamente refletindo o caráter de Cristo, nosso Senhor. Portanto, eu e você não devemos guardar rancor. Pelo contrário, devemos nos lembrar que a nossa grande dívida foi perdoada e de graça. Igualmente devemos perdoar. Eu não sei se tem alguém que você precisa perdoar. Eu não sei se existe alguém que você precisa perdoar. Mas peça a Deus que enche o seu coração de misericórdia para você perdoar. Libere o perdão e experimente a cura. E seja curado. Libere o perdão. Você será curado. Não tem poder, lição maior no Evangelho do que esta. Fomos perdoados para perdoar, irmãos. Sarados. Curva sua cabeça aí no seu lugar. Sentados mesmo.
Curve sua cabeça e faça uma pequena reflexão do tipo: existe alguém que eu preciso perdoar? Alguém que me feriu, me ofendeu, e que eu guardei ali um certo ressentimento, um certo rancor. E eu desafio você, à luz dessa palavra que foi ministrada hoje, eu desafio você a criar disposição no seu coração para perdoar. Para que você seja curado, para que você seja sarado nesta noite. Para que todas as aflições da sua alma vá embora em nome de Jesus. Todas as aflições da sua alma, todas as dores da sua alma, todas as enfermidades sejam de fato levadas por Cristo naquela cruz. Então faça aí uma pequena reflexão das pessoas que lhe ofenderam no trabalho, na faculdade. Tem aqueles coleguinhas de trabalho, né? Abençoados. Aqueles coleguinhas da faculdade. Oh, glória. Ou até mesmo, quem sabe, um irmão da igreja. O irmão da igreja, é possível. Um membro da sua família, alguém da sua família que você ficou magoado por alguma palavra, alguma atitude com você. Crie nesse momento, no poder do Espírito Santo, disposição para perdoar. Mas no seu coração, sinceramente, Jesus disse aqui nessa palavra, de perdoar do íntimo do seu coração. Perdoar do íntimo do seu coração. Meu irmão, para você não ser entregue aos verdugos, para você não ser entregue a essas mazelas da alma. Hoje é noite de cura, libertação. Hoje é noite de quebra de cadeias, de correntes espirituais do mal. É noite de você ser curado, ser sarado. Apenas com o perdão. Porque o perdão de Deus você tem, agora você tem também que perdoar. Crie disposição no seu coração para perdoar. Crie disposição no seu coração para perdoar. Saia daqui entendendo isso. Você foi perdoado para perdoar. Uma dívida gigante, Deus perdoou. E tem uma dívida pequena que você precisa perdoar. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Senhor Deus, meu Pai, nosso Pai, poderoso Deus, Deus rico em misericórdia. Deus, nós nos reunimos aqui nessa noite para Te adorar, para prestar culto ao Senhor. E portanto, meu Senhor, sonda os nossos corações nessa noite, vê se existe ali alguma raiz de amargura. Trata conosco nessa noite, ó Deus, criando um coração disposto a perdoar. Sara-nos, liberta-nos, ó Deus, dos verdugos desta vida e do porvir. Sara-nos das mazelas espirituais, das aflições da alma. Sim, ó Deus, que o Senhor tome sobre si, naquela cruz, as depressões, as ansiedades, as aflições que assolam as nossas almas. E sara-nos, ó Deus, e sara-nos, ó Deus. Perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, aqueles que nos têm ofendido. Sim, ó Deus, nessa noite te pedimos perdão mais uma vez. E com Tua graça, te pedimos um coração sempre disposto a perdoar. Te pedimos, ó Deus, a capacidade do Teu Espírito para perdoar uns aos outros, perdoar aos homens as suas ofensas.
Deus gracioso, visita o coração da tua igreja nessa noite. Aquele que está com seu coração quebrantado, Senhor. Aquele que está com seu coração ferido, ó Deus. Vem ministrar a este coração nessa noite, Espírito Santo. Vem libertar os cativos nessa noite. A tua palavra é refrigério para a alma. Deus, não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Senhor, firmados no sangue de Cristo, hoje adoramos, nós celebramos, erigimos um altar de adoração ao sacrifício de Jesus, ao triunfo de Jesus naquela cruz. Limpa-nos, purifica-nos nesta noite, ó Deus, sara-nos, ó Deus, sara-nos, ó Deus, de todas as enfermidades, de todas as enfermidades. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Seja perdoado, seja perdoada, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. E é sobre isso que Paulo também escreve aos Coríntios, quando ele está instruindo a igreja sobre a Santa Ceia. Quando ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aqui vem o ensinamento de Paulo. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue de Cristo. Indignamente é exatamente alguém que não entendeu que fomos perdoados para perdoar. Indignamente é com toda a certeza, meus irmãos, é alguém que não entendeu que fomos perdoados para perdoar. A recomendação de Paulo é no versículo 28: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Olha só: eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Essas coisas poderiam ser evitadas com o perdão, discernindo o corpo de Cristo. Essas coisas poderiam ser simplesmente evitadas. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Discernir o corpo de Cristo para poder comer e beber do pão e beber do cálice do Senhor dignamente, é alguém que entendeu que fomos perdoados para perdoar. Se você não entendeu, é comer e beber indignamente. Bem simples, bem simples. E aí às vezes a gente fica martelando a cabeça: ah não, tem que ser batizado para comer pão. Não tem escrito isso em canto nenhum da Bíblia. Não, tem que ter não sei quantos tempos tem que ser membro, tem que ter a carteirinha de membro. Não tem escrito. Não, tem que fazer uma série de ajustes na vida da pessoa ainda. Não tem isso. Você precisa entender que você foi perdoado para perdoar. Se você entendeu isso, coma do pão e beba do cálice. Se você não entendeu isso, você come e bebe juízo para si. As aflições da alma. Por isso Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Jesus disse assim: olha, se você quer adorar a Deus, e
você está levando a sua oferta para o Senhor, para no templo, para sacrificar a Deus. E se lembrar que você tem algum problema com o seu irmão, deixa a tua oferta aí, vai reconciliar-te com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Sabe por quê? Porque rituais vazios Deus não aceita. É preciso entender que nós fomos perdoados para perdoar. O que vai legitimar o nosso culto é entendermos que fomos perdoados para perdoar. O que vai nos tornar dignos do corpo de Cristo, do pão e do sangue, do cálice do Senhor, é entendermos que fomos perdoados para perdoar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Amém? Deixa eu chamar aqui os diáconos. Irmão Zé Roque, irmão Francisco, irmão Bernardo, a irmã Francisca e a irmã Cristiane. Esses irmãos e irmãos diáconos da igreja vão me auxiliar aqui, né? Para servir a igreja, enquanto o louvor ministra uma canção. E aí você que já entendeu que foi perdoado para perdoar, pega o pão, pega o cálice e aguarda até que todos estejamos servidos, para juntos podermos comer do pão e beber o cálice. Mas eu chamo você para mais um momento de oração. Vamos consagrar o pão e vamos consagrar esse cálice, que são símbolos. É pão e suco de uva. São símbolos. Mas nós vamos consagrá-los nesse momento. Vamos orar? Todo mundo pronto aqui? Fechemos os nossos olhos. Senhor nosso Deus, eu te dou graças por este pão, que é símbolo do corpo de Cristo, transpassado naquela cruz. Também te dou graça por este cálice, que é símbolo do sangue de Cristo, derramado naquela cruz, para a remissão dos nossos pecados. Nós consagramos a Ti estes elementos, que ao comermos nessa noite, possamos fazê-lo, ó Deus, com entendimento, com discernimento, de que nós fomos profundamente perdoados, por Tua graça e misericórdia, para também perdoar uns aos outros. É em Teu nome que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Pode servir a congregação, irmãos. Vamos adorar o Senhor, adorar o Senhor. Vamos celebrar esse momento com alegria nos nossos corações. Livre.
amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Estou aqui parado, olho para as suas mãos e lembro. Por sermos livres, perdoados, muito perdoados. Vamos comer o pão, vamos beber o cálice e glorificar o nome de Jesus. Jesus, Filho de Deus.
coisas que eu jamais ia aprender em outro lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque assim o Senhor me livra das aflições da alma. Porque assim o Senhor quebra as correntes na minha alma. Porque assim sou livre em Ti, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia! 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 Erga as suas mãos. Você foi perdoado. Você é livre. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre a tua vida. E seja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, até que Cristo venha. Você que é perdoado e crê, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Tenha uma semana abençoada.